Durante a oitiva do ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, na CPI da pandemia, também conhecida como CPI do Circo, CPI da Cortina de Fumaça e Tribunal de Renan Calheiros, o senador Marcos Rogério mostrou como, em suas palavras, as narrativas não param em pé. O senador lembrou a importância do respeito ao contraditório e afirmou que investigações não podem ser conduzidas com base em pré-julgamentos, sendo necessário investigar para apurar os fatos, avaliar as provas e só depois emitir um juízo. Marcos Rogério mostrou como a CPI vem conduzindo sua investigação de forma enviesada. O senador disse: a mesma CPI que há poucos dias criticava o que chamava de retardo nas tratativas de compras de vacinas, agora questiona e pré-julga o fato de uma agenda rápida. No caso da carta da Pfizer, aqui condenaram quem recebeu e não deu importância. Agora condenam quem recebeu uma notícia e agiu dentro das regras. O senador acrescentou: o problema das narrativas é justamente este, elas não param de pé. Marcos Rogério expôs: é acusar por acusar, não importa a verdade. É isso que o Brasil está assistindo aqui hoje. O senador também apontou o absurdo na escolha de depoimentos que são tomados como verdade sem checagem, enquanto outros depoentes são tratados como criminosos ainda que não haja indícios. Ele resumiu: aqui atribui-se pesos diferentes aos fatos. No ensejo, Marcos Rogério alfinetou Renan ao assestar desvios de dinheiro público em Alagoas. O estado de Alagoas e outros pediram respiradores a Vossa Senhoria para colocar no lugar dos que foram surrupiados pelas mãos da corrupção. Quantos foram entregues? Após o depoente afirmar que quase 19 mil respiradores foram entregues pelo Brasil, Omar e Renan Calheiros interromperam a atuação de Marcos Rogério, dando origem a um confronto verbal. Nos estados do Nordeste não cabe investigar. Blindagem. Blindagem a quem comete crime. Jogo político de perseguição. Assista. O estado de Alagoas e outros pediram respiradores para Vossa Senhoria para entregar lá na falta dos que foram surrupiados pela mão da corrupção? Sim, senhor. Quantos foram entregues? Eu não tenho o número exato, mas posso levantar essa, mas foram bastante. Ao todo, o Ministério da Saúde distribuiu quase 19 mil respiradores. Essa é a verdade, Brasil. Essa é a verdade. A corrupção levou, senador, em tese, os respiradores. Ele não fez favor, não. É obrigação dele fazer isso. O dinheiro é do povo brasileiro. É verdade, senador. O Pazuello chegou a mudar a lei do SUS para sair dessa responsabilidade. Inclusive o dinheiro que foi desviado do consórcio. O Pazuello chegou a sair, a mexer na lei do todos SUS. Esses. O Pazuello, agora, aqui quer investigar. O Pazuello chegou a mexer na lei do SUS. Mas a corrupção não que tem fornecer esse material. Nos estados do Nordeste, aí não cabe investigar. Blindagem. Atentai bem, Brasil. É isso que está em jogo. Proteção, blindagem a quem comete crime. E jogo político de perseguição. Mas vamos em frente. Sobre os invoices. Houve em algum momento, Vossa Senhoria tem informação, conhecimento de que houve resistência por parte da empresa em fazer a correção de erros formais desses invoices? Não, eu desconheço. Há indício de alguma prática de crime nesses casos? Eu desconheço. Bom, veja, eu queria fazer... Desconhece. Veja, e Vossas Senhorias conhecem muito, até agora não conseguiram provar uma ruela do que falaram. Aqui são narrativas. Agradeço a todos pelos votos de feliz aniversário e também o cumprimento do senador Humberto Costa pela passagem do seu aniversário. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, doutor Roberto Dias, eu inicio, senhor presidente, dizendo que desde o começo desta CPI eu tenho sido incisivamente contra todo tipo de pré-julgamento, o que vale para toda e qualquer pessoa. Ouvir primeiro, dar voz ao contraditório. Isso não é favor que se faz a qualquer investigado, é dever constitucional em respeito ao princípio da presunção de inocência, inclusive reclamado por muitos no âmbito desta CPI, por muitos. Esse princípio orienta o investigador e o torna imparcial, de forma que possa fazer uma investigação séria, abrangente
e profunda que realmente alcance a verdade dos fatos. Investigações assodadas que fiquem sujeitas a futuras anulações servem apenas para descredibilizar ainda mais os órgãos de apuração. Isso deve orientar e balizar sempre todo o sistema judiciário do país, compreendendo todos os órgãos de apuração civil, administrativa ou criminal de todos os âmbitos. E aqui, senador Girão, estão inseridas as comissões parlamentares de inquérito. As garantias fundamentais previstas na Constituição Federal são aplicadas em todos os processos e em todas as fases. Investigar sempre, apurar os fatos, reunir as provas, dar a elas o valor devido e, ao final, emitir um juízo deliberativo, imputando ou não responsabilidades. É com esse propósito que estamos aqui mais uma vez. Queremos a completa verdade dos fatos, todos os fatos. O Brasil avançou muito com o governo atual, destruindo esquemas de corrupção que fizeram história neste país. Em 2 anos e meio, o único escândalo de corrupção não está relacionado ao pagamento ou desvio de 1 centavo de real. Talvez seja isso que esteja indignando tanta gente. Nem por isso queremos que não se investigue, defendo que investigue sempre. Se porventura ainda existe em torno do Poder Central alguma tentativa de desvios de recursos ou qualquer tipo de fraude, é importante que se investigue com profundidade. Todo tentáculo de corrupção, se ainda houver, deve ser extirpado. Quero fazer alguns questionamentos ao doutor Roberto. Notas taquigráficas do depoimento do senhor Dominguete. Num restaurante chamado Vasto, eu saí, perguntei para o segurança do hotel onde era esse shopping. Ele falou, olha ali, olha, é só atravessar a rua. Eu fui andando, fui a pé, entrei, não sabia onde era o restaurante, me informei com alguns seguranças que estavam ali. Me apontaram onde era e eu cheguei. Na hora em que eu entrei, à esquerda, numa mesa ao fundo, estavam esses 3 lá me esperando. Foi isso que aconteceu, Roberto? Dominguete chegou só e estava você com outros 2 ou ele chegou acompanhado? Estávamos eu e o microfone. Perdoe. Oi. Estávamos eu e o senhor Ricardo e na sequência chega o senhor Blanco com o Dominguete. Então ele mentiu à CPI? Imagino que sim. Bom, por que pediu para marcar no dia seguinte a reunião? Porque quando falou de vacina, você disse, olha, entra no sistema, peça a agenda e vamos falar dentro daquilo que manda a regra. Veja, no dia seguinte, falar sobre vacinas. Atenção, Brasil! Falar sobre vacinas. Veja, a mesma CPI que há poucos dias aqui criticava o que chamava de retardo nas tratativas e compras de vacinas, agora questiona e pré-julga o fato de uma agenda rápida. Veja, no caso da carta da Pfizer, senador Girão, muito obrigado. Aqui condenaram quem recebeu e não deu importância, não agiu. Agora condena quem recebe uma notícia de que, olha, temos vacina, queremos entregar vacina para o Brasil. Aí alguém age dentro das regras, condena também. O problema das narrativas é justamente esse. Elas não param de pé. Porque no momento você sustenta uma tese, que daqui a pouco você usa aquela mesma tese para acusar. É acusar por acusar. Não importa a verdade. É isso que o Brasil está assistindo aqui hoje. Mas vamos em frente. Veja, essa proposta avançou, doutor Ricardo? Doutor Roberto? Não, senhor. Por quê? Porque não tinha um documento básico para que ela prosseguisse, que era a carta de representação da empresa AstraZeneca. Bom,
Em que momento você solicitou essa carta? Desde o primeiro segundo. Ela foi apresentada em algum momento? Não. Bom, você disse agora há pouco sobre um fato que eu ia narrar aqui, que aconteceu lá no meu estado de Rondônia, no dia 11 de março. Eu realmente pedi a sua intervenção para orientar autoridades do meu estado que receberam propostas nessa mesma direção. E a orientação que Vossa Senhoria deu foi justamente nesses termos, eu tenho anotado até hoje. Vou inclusive depois disponibilizar o vídeo que tenho da reunião que Vossa Senhoria fez. Quanto à narrativa do crime de corrupção, veja, senador Girão, como falar em possível crime de corrupção, ativa ou passiva, diante de uma empresa que não representa a farmacêutica AstraZeneca, com proposta impossível, por ausência do elemento básico, a carta de representação e ausência do produto vacina. Além do depoente ter negado aqui a conversa sobre pedido de vantagem indevida, estamos diante do clássico caso da teoria do crime impossível. Mas na CPI não importa, eles querem acusar. Querem acusar. Preferem presumir como verdade a voz de alguém que não era nada, que não representava ninguém, que não tinha vínculo formal com nada, mas a ele, que tentou dar golpe em municípios brasileiros, atribui-se falar a verdade. A um servidor de carreira, e olha, não estou fazendo a defesa do senhor Roberto Dias, ele está fazendo aqui. Eu estou olhando para os fatos. Mas aqui atribui-se pesos diferentes aos fatos. Prefere-se associar a teses de aparentemente golpistas a dar crédito a alguém que já ajudou o Brasil no momento em que mais o Brasil precisou. Pergunto sobre a Covaxin. Vamos à frente. Vossa Excelência sabe se houve proposta realmente protocolada em relação a essa questão dos $10 que foi mencionada aqui? Houve proposta protocolada com relação a esse valor? Eu desconheço, senador. E eu estou perguntando isso porque o site da Bharat, lá tem o preço até hoje, público, para todo mundo ver. Tem o preço para os organismos públicos internos, que está na faixa de $8. Tem o preço para empresas privadas, que está na faixa de $16. E tem o preço para exportação, entre $15 e $20. E aí, aqui, essa narrativa. Eu peguei a nota da reunião que foi publicada aqui como prova da proposta, que não prova nada. Lá o próprio secretário executivo faz ressalvas em relação a isso, que não tinha ali condições de se firmar nenhum contrato, porque ainda não tinha o produto e não tinha as certificações. Está escrito no relatório que eles apresentaram como prova aqui. Mas ainda sobre esse aspecto, portanto, nunca houve proposta formal apresentada ao Ministério da Saúde com relação aos $10. Mais que isso, nós tivemos, no caso da Coronavac, os mesmos que acusam aqui, não, é o preço exorbitante, impraticável, impossível. Há pouco tempo atrás dizia assim, vacina a qualquer preço, vacina de qualquer jeito. Agora mudam o discurso, agora mudam a narrativa. A Coronavac apresentou, dia 18 de junho, agora, uma nova proposta ao Ministério da Saúde para entregar mais 1 milhão de doses de vacina. Sabe a quanto, senador Girão? Senador Jorginho? $16. Mas certamente que por ordem da CPI da Covid, o Brasil não deve comprar essa vacina e nenhuma outra que estiver disponível, porque está muito caro. Está muito caro. Quanto vale uma vida? Eu ouvi um senador dizendo isso aqui dias atrás. Mas na medida em que o governo do presidente Bolsonaro avança com a entrega de vacina, porque não tem governador comprando vacina, não tem prefeito comprando vacina, quem está comprando vacina é o governo do presidente Bolsonaro e entregando. Na medida em que avança com a vacinação, as acusações pesam mais forte no âmbito dessa CPI. Essa é a verdade. E é isso que está incomodando aqui a oposição. Corrupção? Zero até agora. Nenhuma evidência, nenhuma prova. Tem prova, senador Girão. Sabe aonde? Lá no consórcio Nordeste. Lá tem provas. Provas de desvios. Provas de compra fraudulenta. Prova de compra de uma empresa que mexia com produtos à base de maconha. 300 respiradores.
comprados, pagos antecipadamente e nunca entregues. Lá tem prova de crime. Eu pergunto, doutor Ricardo, doutor Roberto, o golpe que deram nos 9 estados do Nordeste renderam para o setor de Vossa Senhoria. O estado de Alagoas e outros pediram respiradores para Vossa Senhoria para entregar lá na falta dos que foram surrupiados pela mão da corrupção? Sim, senhor. Quantos foram entregues? Eu não tenho o número exato, mas posso levantar essa número, foram bastante. Ao todo, o Ministério da Saúde distribuiu quase 19 mil respiradores. Essa é a verdade, Brasil. Essa é a verdade. A corrupção levou, Senador, em tese, os respiradores. ele não que fez favor, não. É obrigação dele fazer isso. O dinheiro é do povo brasileiro. É verdade, senador. Não tem essa conversa, não. O Pazuello chegou a mudar a lei do SUS para sair dessa responsabilidade. Inclusive o dinheiro que foi desviado do consórcio. O Pazuello chegou a sair, a mexer na lei do todos SUS. Esses. O Pazuello, agora, aqui quer investigar. O Pazuello chegou a mexer na lei do SUS. Mas a corrupção não que tem fornecer esse nos material. estados do Nordeste, aí não cabe investigar. Blindagem. Atentai bem, Brasil. É isso que está em jogo. Proteção, blindagem a quem comete crime. E jogo político de perseguição. Mas vamos em frente. Sobre os invoices. Houve em algum momento, Vossa Senhoria tem informação, conhecimento de que houve resistência por parte da empresa em fazer a correção de erros formais desses invoices? Não, eu desconheço. Há indício de alguma prática de crime nesses casos? Eu desconheço. Bom, veja, eu queria fazer... Desconhece. Veja, não, e Vossas Senhorias conhecem muito, até agora não conseguiram provar uma ruela do que falar. Aqui são narrativas. Ele não está dizendo nem sim, nem Pergunto não, ele desconhece. a Vossa Senhoria, em uma das denúncias que envolve o nome do senhor, o servidor Luiz Ricardo Miranda afirma que recebeu pressão atípica para liberar a importação da vacina indiana, mesmo sem aprovação pela Anvisa. Em nota à imprensa, contudo, o senhor garante que não exerceu qualquer tipo de pressão nesse sentido. Tendo isso em vista, pergunto se o senhor poderia nos mostrar as comunicações feitas com o senhor Luiz Ricardo Miranda, que se referem às negociações para a compra da Covaxin. O servidor, nessa conversa, tratava-se desse tema? É como eu falei, senador, a conversa girava em torno da chegada do COVAX Facility, que era a primeira parcela, e é um fato, ele é público, no domingo, no dia seguinte, na presença do ministro. A pergunta era, como está a LI da vacina? Tem essas conversas? Tenho a conversa, não está comigo, mas eu tenho a conversa. Ok. Gostaria que, se possível, disponibilizasse a CPI, porque se trata de uma acusação grave que foi feita aqui e que isso, obviamente, desmonta uma tese acusatória. Onde é essa conversa? Essa conversa ela está salva. No celular? Não, no meu não. Ela está salva, guardada, okay. Eu posso apresentar depois. Eu sei onde está. Eu sei em que país está, para você ter uma ideia. O senhor Luiz Ricardo tinha autoridade para liberar ou não o pagamento de alguma vacina no setor dele? Não, senhor. Esse servidor buscava alguma promoção, algum cargo diferente dentro do ministério? Queria 15 assumir segundos. Algum posto diferente? Tem conhecimento disso? Conforme eu relatei, ele pediu a chefia que estava vaga e foi negada. Agradeço a Vossa Senhoria. A cada dia que passa eu estou constatando que no Ministério da Saúde o sistema de controle interno anticorrupção está funcionando e funcionando bem. Até agora a oposição acusa sem provas e aponta para crimes que não aconteceram. Nada foi pago. Ninguém se favoreceu de nada indevidamente. Mas vamos continuar apurando. Num ambiente de negociações com valores tão altos, tentativas de golpes e corrupção acontecem. A diferença está entre governos que aceitam e praticam a corrupção e governo que não aceita e não permite que o crime aconteça. Até aqui, no governo do presidente Bolsonaro, não tivemos um caso comprovado
de corrupção. E essa CPI está conseguindo provar isso para o Brasil. Até agora, só narrativas. Obrigado, senador Marco Rogério. Quanto à demissão,